senhores telespectadores, eu penso que não vou dar novidades a ninguém dizendo que estes programas que estamos a fazer são gravados algumas semanas antes de serem emitidos. Isso não pode deixar de ser assim, porque, como sabem, depois da gravação seguem-se trabalhos lá no estúdio de pós-produção, de escolher umas imagens, de música, enfim, tudo isso dá muito trabalho. Portanto, estou a gravar antes de isto ser visto pelos senhores telespectadores. Bom, e estou-lhes a dizer isto pelo seguinte: hoje é para mim uma data importante. Hoje, 1 de julho de 2005, faz exatamente 800 anos que no dia 1 de julho de 1205, o segundo rei de Portugal, Dom Sancho I, criou em Portugal uma terra nova, a Vila Nova de Famalicão. Ele tinha aqui um reguengo. Reguengo vem do latim rex regis. Reguengo era uma terra que pertencia ao rei. Bom, este vale, isto era tudo do rei, e ele mandou dividir isto em 40 parcelas e admitiu aqui 40 casais. 40 casais, e chamou a isto a Vila Nova de Famalicão. Esta terra hoje é uma cidade, e uma próspera cidade, uma das mais vigorosas e progressivas cidades do norte do país. Esta terra nunca deixou de crescer. Tem agora cerca de 130 mil pessoas aqui no concelho. Dentro da cidade propriamente dita há mais de 30 mil. Quer dizer, os tais 40 casais foram sempre multiplicando, e aqui a nossa história nunca se interrompeu. É claro que a gente pergunta, mas porquê então essa póvoa? Porque os reis, quando criavam assim uma terra nova, chamavam uma póvoa. Uma póvoa. Porquê é que essa póvoa teve um progresso tão extraordinário? Bom, eu julgo que a verdade era esta. Passava aqui, acho que lá embaixo estão a ver uma rua, é a rua mais antiga de Famalicão. Há 800 anos não era uma rua, era uma estrada romana. Uma estrada romana extremamente importante. Era a estrada que ligava duas cidades já muito importantes, ligava a cidade do Porto à cidade de Braga, e ficava exatamente ao meio. Do Porto a Braga eram, por essa estrada, cerca de 60 quilómetros, pouco mais ou menos. Ninguém consegue andar a pé 60 quilómetros num dia. Anda metade, o máximo. E aqui, exatamente ao meio, ficava esta terra onde as pessoas descansavam. Aqui paravam, dormiam, passavam, tomavam o seu alimento. Portanto, isto era uma etapa obrigatória de um dos itinerários fundamentais desta terra, do Porto a Braga. Quem ia do Porto a Braga tinha que parar aqui. Julgo que é este o segredo do extraordinário êxito histórico da póvoa que el rei Dom Sancho criou faz exatamente 800 anos. Portanto, repito, quem ia do Porto a Braga ou de Braga ao Porto tinha de parar aqui e parar numa estalagem. Uma estalagem era um lugar onde se podia dormir, onde se podia comer, onde se podia beber e, sobretudo, onde se podiam ferrar os cavalos. Os cavalos, ao fim de estas léguas todas, já vinham realmente com as ferraduras. Bom, eu estou agora a falar-lhes numa estalagem que eu julgo que talvez seja no lugar onde nasceu a primeira estalagem de Famalicão. Esta estalagem chama-se a estalagem da Sara Barracoa.
Barracoa porque a estalagem era uma barraca. Embaixo havia um ferrador e depois o filho da Sara também foi ferrador e o neto da Sara também foi ferrador e o bisneto da Sara também foi ferrador e por aí fora. E junto de mim está o meu amigo David Ferrador, que na sua juventude também ferrou cavalos lá embaixo, ainda é do tempo desses primórdios. O meu amigo David Ferrador. Falo nisto porque tudo isto se liga com a lenda da fundação de Famalicão. A lenda é esta. Isto era um deserto completo, mas veio um casal, ele era o Famalião, o senhor que está agora aqui a simbolizar o Famalião, casado com uma rapariga, uma senhora chamada Mota. Esta senhora está aqui e simboliza a Mota, e os dois resolveram fazer uma estalagem. Ele chamava-se Famalião, portanto, como aqui era a estalagem de Famalião, passaram a chamar a terra do Famalião, e daí vem Famalicão. Isto não só não é verdade, como é exatamente o oposto da verdade. O oposto. Acredito que sim, que depois do rei Dom Sancho ter criado aqui esta divisão dos 40 casais, se tenha estabelecido uma estalagem onde paravam os viandantes. E algum estalajadeiro estabeleceu-se aqui e passaram a chamar-lhe a ele o estalajadeiro de Famalicão, porque era o único que havia em Famalicão. Portanto, é a terra que dá o nome ao estalajadeiro e não é o estalajadeiro que dá o nome à terra. Foi aqui que se fez a feira ordenada por el rei Dom Sancho, uma feira de 15 em 15 dias ao domingo. Bom, e havia aqui realmente uma pequena estalagem onde se ferravam os cavalos e onde se matava a sede e a fome. É muito curioso, estou aqui hoje é um restaurante moderno e bom, com muito boa comida, mas mantém-se tradições antigas. Olhem, hoje, como sabem, quem bebe o vinho, bebe aqui por um cálice destes. Bom, mas isso é agora. Quem aqui passa ainda o que pede é uma caneca. Uma caneca é isto, ela está cheia. Tem quartilho e meio. Eu fiquei espantado e perguntei aqui ao Sr. David Ferrador, mas que diabo há alguém que aguente isto? E ele respondeu-me, não, há muita gente que bebe duas. Isto é uma quantidade enorme. Bom, é quase 1 litro de bom vinho tinto. Também havia a escolher, está ali, tinto, branco. Tanto o tinto como o branco aqui é muito bom, muito bom. E é à volta desta estalagem que se cria a lenda do nome, que Famalicão vem do tal taberneiro chamado Famalião. Essa lenda hoje ninguém acredita, só que ninguém sabe de onde é que vem Famalicão. Doutor Almeida Fernandes, que é um grande filólogo, Almeida Fernandes é um dos grandes eruditos do século XX, ele morreu há poucos anos, e tem havido uma grande injustiça em não o erigir ao pálio um dos grandes sábios portugueses do século que acabou. E ele também não sabe, põe várias hipóteses e admite que Famalicão venha de famelici, os que tinham fome. Eu, sinceramente, também não acredito nisso. Fameli tem a ver com família, porque família eram os membros da família. E penso que os filólogos do futuro, ao estudarem este sufixo cão, vão encontrar a descoberta. Enfim, um grupo de ocupadores de casais fundados por el rei Dom Sancho, e isso é que dá origem à palavra Famalicão ou Famalicão. A palavra escreve-se das duas maneiras. Seja como for, a verdade é esta. Aqui, a partir das pequenas estalagens desta terra que ficava entre as duas importantes cidades do Porto e de Braga,
nasceu uma terra que progrediu constantemente e que hoje é uma das terras mais progressivas, mais enérgicas de Portugal. Eu encontrei uma estatística que diz que isto no século XVIII tinha 28 mil hectares, 28 mil habitantes e 28 mil prédios rústicos. Quer dizer, cada um era dono de um palminho de terra. Um palmo de terra não dá para viver, não dá. Portanto, era uma terra de imigrantes. As pessoas saíam daqui, iam para o Brasil, de cada 100 que partiam, havia um que voltava. Bom, e esse um fazia logo um palacete aqui na rua principal, que era a Rua Formosa. Famalicão é uma terra de imigrantes que voltaram com êxito. Por isso, é uma terra ilustre. Aqui, muito perto, viveu o Camilo Castelo Branco. É certo que ele não era daqui, mas viveu numa casa e numa quinta que tinha sido comprada por um brasileiro. Bernardino Machado, o Presidente da República, Bernardino Machado, foi 2 vezes Presidente da República. Nasceu no Rio de Janeiro. Era filho de um homem que saiu daqui, também pobre, e que lá enriqueceu tanto que o rei o fez barão, e o Presidente Bernardino era filho do Barão de Joane. Bom, era daqui. O Alberto Sampaio, o historiador Alberto Sampaio, é filho de um homem que enriqueceu no Brasil. No Campo da Feira ergue-se uma grande torre da Fundação Cupertino de Miranda, um grande banqueiro, já do nosso século, eu conheci-o pessoalmente. Bom, o Cupertino de Miranda ganhou a sua fortuna no Brasil. Portanto, a raiz de Famalicão está no Brasil. Com tanta gente ilustre, eu tenho que escolher um para falar. Agora, entre o romancista, entre o presidente, entre o historiador, entre o banqueiro, eu tenho que escolher um, porque o tempo só tem 25 minutos. E quem é que eu vou escolher? Bom, mas eu que dependo dos banqueiros, que admiro os romancistas, respeito os presidentes, como calculam, toda a minha simpatia vai para os historiadores. E vou até casa do grande historiador que se chamou Alberto Sampaio. Eu disse o grande historiador Alberto Sampaio. Bem, e o senhor telespectador ficou um pouco surpreendido, porque Alberto Sampaio é um nome pouco conhecido em Portugal. Para o português, quem é que são os grandes historiadores? Bom, os nomes que toda a gente conhece. Alexandre Herculano, claro, Oliveira Martins, o Gama Barros, o Dr. Veríssimo Serrão, que tem uma bela história, o Vitorino Godinho, que realmente é um excelente escritor, o atual José Matoso. Agora, Alberto Sampaio é um nome esquecido. Todavia, penso que o livro mais original e notável que até hoje foi escrito na história portuguesa, pelo menos no século XIX, não estou a falar agora nos anteriores, porque na monarquia lusitana há coisas muitíssimo boas, mas no século XIX, o mais notável livro é este, Alberto Sampaio, e chama-se As Vilas do Norte de Portugal. Isto foi publicado nos volumes que se chama Estudos Históricos e Económicos, com outros livros, mas as vilas do Norte de Portugal são uma história em que não há pessoas, não há heróis, não há reis, não há capitães, não há nada disso. Há a história da terra, das parcelas, das aldeias, as propriedades antigas que são depois transformadas pelos romanos em vilas, a Vila Romana, como se vivia na Vila Romana, depois vêm os suevos, vêm os visigodos,
transformação das vilas em freguesias, das freguesias onde se instalam casais de camponeses, surgem as quintãs, surgem os vilares, isso até aos nossos dias. Quer dizer, é a verdadeira história, é a história sem heróis, é a história completa do povo que fez Portugal. Tenho muita pena que não haja uma edição muito moderna deste livro, que não tinha precedentes, não há antes dele nada neste género e depois dele não houve nada neste género. É de facto para mim, de certo modo, o ponto máximo atingido pela historiografia nacional. Como é que isto se explica? Bom, este Alberto Sampaio nasce em Guimarães, é um bom sítio para nascer, Guimarães. Um homem que nasce em Guimarães necessariamente que fica com o gosto na história. E nasce em 1841, portanto, nasce já em pleno regime liberal. Vai-se formar a Coimbra, mas ele já é rico. É filho de um juiz que enriqueceu no Brasil, portanto, tem dinheiro. Forma-se só para se formar. Mas em Coimbra, notem, em Coimbra, encontra uma geração de espíritos cintilantes. Ele foi para Coimbra com o irmão. Isto é muito importante para perceber o Alberto Sampaio, perceber que ele tinha um irmão chamado José. Eram quase gêmeos, porque eu li nos livros que são publicados, estou a dizer isto li e não acreditei, que entre os dois havia 7 meses de diferença. Eu acho isso impossível. Mas uma descendente que está aqui presente diz-me que não eram 7, eram 9. 9 já pode ser. De qualquer maneira, era o José, o irmão José. O irmão José era um homem talentoso, um homem arrebatador, um homem de talento, era o sol que irradiava a luz. Bom, e era este que de facto era o irmão mais novo e seguia o irmão, quase como uma sombra. O Alberto Sampaio, isto é um aspecto novo, mas é verdade. Alberto Sampaio é uma sombra do grande José Sampaio. O José Sampaio era tão ativo que nunca escreveu nada. Fazia tudo, foi um líder. Olhem, é ele, por exemplo, quem em Coimbra, junto do Antero, do grande Antero do Quental, funda a Sociedade do Raio. O Raio, o que é o Raio? O Raio é um grupo secreto, muito secreto, de estudantes que tenta acabar com aquela velha e podre engrenagem da universidade e do reitor e acabar aquilo tudo e fazer um país novo. Eu estou agora, tenho na frente e estou a mostrar aos senhores telespectadores deste programa um documento absolutamente precioso e inédito. São os Estatutos do Raio. Isto é escrito pela mão de Antero do Quental, que era o chefe do Raio. Mas o organizador é José Sampaio. Antero escreveu e entregou isto ao José Sampaio. É por isso este documento está inédito. Espero que não o esteja por muito tempo, porque isto representa o protesto dos estudantes de Coimbra contra um país apodrecido, um país decadente, um país sem esperança. Bom, eles são a juventude que espera, eles com a sua força redentora, fazer um país novo. É nesse movimento que alinha o Alberto Sampaio, aliás, sempre na sombra do irmão José. Eu compreendo isso dolorosamente, porque isso se passou também comigo, mas exatamente ao contrário. Eu entrei na vida das letras, fiz o meu primeiro discurso, publiquei o meu primeiro livro à sombra do meu irmão António. O António era o sol.
e eu só refletia a luz que ele irradiava. Por isso, com a perda do António, foi como se todo o céu escurecesse. No meu céu, agora só brilham estrelas, as estrelas do nosso passado. Entendo perfeitamente que Alberto Sampaio tenha vivido naquele clarão deslumbrante que era o irmão Zé Sampaio. Hoje, Zé Sampaio passou porque ele só falava e não escrevia, e o irmão Alberto tinha este defeito, só escrevia e não falava, não era capaz de falar. A essa altura vieram aqui a esta casa: venha deputado, sou homem de grande valor, queremos que seja deputado. Isto é na altura, é o Oliveira Martins, é o ideal da vida nova, querem fazer uma monarquia nova, diferente. Venha, é deputado. E ele disse: deputado, eu? Mas eu deputado porquê? Eu não sou capaz de dizer duas palavras diante de meia dúzia de pessoas. Eu não sei falar em público, não sei. E não foi para Lisboa, não foi deputado, não teve carreira nenhuma. Viu aqui nesta casa, aqui, olhem, sentado nesta cadeira, a esta mesa, aqui, não está aqui a caneta, mas sempre a escrevinhar. E passou aqui a vida inteira. Nunca casou, nunca se conheceu mulher nenhuma, nem namorada, nem... Ele apaixonou-se pela sua terra. E isto para mim, de certo modo, bom, eu não... Talvez eu esteja a ser injusto, mas eu acho que na obra de Alberto Sampaio há uma diminuição. Para ele, Portugal é o Minho. Portugal é o Minho. E fora do Minho são todos estrangeiros. Alberto Sampaio, já lhes disse que era de Guimarães, e era extremamente amigo do Martins Sarmento. Já lhes tenho falado de Martins Sarmento. Martins Sarmento é um grande arqueólogo que em Guimarães arranca a memória revolvendo as entranhas da terra. Para ele não há reis, não há príncipes, não há duques, nada disso. O que há é o que as pedras dizem. Alberto Sampaio recebe profundamente essa lição. Alberto Sampaio, de certo modo, é um misto de Martins Sarmento e de Oliveira Martins. Oliveira Martins faz uma história brilhante, cheia de hipóteses, e são essas duas grandes influências. A oratória brilhante do grande Oliveira Martins e o trabalho fecundo e subterrâneo do grande Martins Sarmento, que se refletem na obra de Alberto Sampaio. De qualquer maneira, este livro, As Vilas do Norte de Portugal, é uma das obras-primas que até hoje foram escritas no nosso país. Que pena que eu tenho que agora, que hoje, que faz 800 anos que esta terra nasceu, a Câmara Municipal não faça uma grande edição só das Vilas do Norte de Portugal, porque o resto dos escritos eu não tenho a mesma admiração, não tenho. Li-os todos e confesso que não. Uma grande edição das Vilas do Norte de Portugal para mostrar a este país que grande figura foi Alberto Sampaio. Como sabem, eu tenho um tempo limitado e aqui sobre esta terra, sobre estas antiguidades, sobre estes castros, havia imenso para dizer. Mas eu acho que, acabando com a imagem de Alberto Sampaio, termino com chave de ouro.